No dia 25 de janeiro desse ano, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão liminar que me afastou do cargo de presidente desta casa. Essa decisão liminar, que embora não muito fundamentada e tampouco levada ao conhecimento da Corte, ele simplesmente não levou o processo a julgamento. O tempo foi passando, as horas foram passando, os dias foram passando, e eu procurei constituir um advogado, 2 advogados, para acompanhar de perto esse processo. De acordo com o entendimento do Supremo, com base na jurisprudência daquela corte, estaria o pensamento do Supremo norteado para que as razões apresentadas pelo então ministro fosse discutida na corte e ali ficasse claro que seria ex nunc, que no direito se chama daqui para frente, ou ex tunc, prevalecendo a decisão monocrática do então ministro da Suprema Corte Brasileira, para que todos os presidentes de assembleias legislativas que estivessem nos cargos saíssem de acordo com a sua decisão monocrática. Eu apresentei várias petições e fiz vários pedidos. Os pedidos foram aceitos e o processo entrou na pauta pela primeira vez. Quando o processo entrou na pauta, o ministro Alexandre de Moraes proferiu um voto. E o voto dele foi exatamente mantendo o ex tunc, ou seja, para que todos os presidentes que tivessem acima de 3, 4 mandatos saíssem imediatamente dos seus cargos, contrariando o pensamento e a Constituição Federal. Mas ainda assim, aquilo não estava pacificado na Corte. O que fez? Nós entramos com os recursos necessários e aí foi julgado. E quando ele entrou com a ação, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do então voto do ministro relator. 4 meses se passaram e o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto. E o voto foi divergente ao ministro Alexandre de Moraes. No voto do ministro, dizia para que ele me desse posse imediata, considerando o ato da Assembleia Legislativa nulo e a eleição nula. Isso está no voto dos anais do ministro Alexandre. A Assembleia Legislativa, naquele dia, entrou com requerimento. E pela primeira vez na história política do Supremo Tribunal Federal, o ministro pediu vistas da vista que ele já havia dito. Muito bem. Politicamente, nós entendemos tudo que acontece na vida política e também na vida jurídica. Novamente impetrei novas petições, criei novos fatos. E o caso do Mato Grosso, que foi afastado numa decisão monocrática, tal como a minha, diante daquelas circunstâncias, também foi pautado pelo ministro Gilmar Mendes, 1 mês depois que ele pediu vistas da vista do processo que ele deu. E o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas de novo. Ele pediu vistas para que o processo fosse pautado na Câmara Presencial Virtual do Supremo Tribunal Federal. Já houve isso? Não. O processo transita hoje? Sim. Obtusamente, é insano você pensar que houve sim uma armação desta mesa diretora para que o processo não fosse votado. Porque no dia 27 de dezembro, no dia 27 de setembro, o então Supremo Tribunal Federal publicou uma decisão, criando uma jurisprudência, uma decisão dizendo que todos os atos ali praticados por todos os presidentes prevaleceriam a partir das próximas eleições. Ou seja, quem está no cargo continua e quem não está no cargo volta, que é o meu caso e o caso do Mato Grosso. Eu estou dando só uma prévia de como está o processo e eu tenho me mantido calado por conta dessas questões. E aí
veio o caso do repórter Romano dos Anjos, em que imputaram a mim uma parte da responsabilidade, como se eu fosse um agressor, guerreiro, um leão, no meio do mato com fome, à procura de uma presa para comer. Foi assim que a mídia do senador Romero Jucá aponta para mim. Aliás, o senador Romero Jucá era meu amigo, e aqui me arrependo de ter rompido minha amizade por muitos anos que tive com ele, por conta daquele episódio que aconteceu com a ex-prefeita Tereza, em que realmente eu já pedi desculpas, porque perdão eu só peço a Deus, mas ela não aceitou os meus pedidos de desculpas. Mas vida que segue. Naquele momento, deputado Chagas, o processo começou e instaurou-se aqui no estado de Roraima, por uma mídia clicada por um segmento somente da sociedade, porque as pessoas falam, ai, a sociedade, as pessoas, mas a gente não vê a sociedade, a gente vê um segmento, um ponto, um viés da mídia apontando as armas para o meu peito, como se eu fosse o homem de ferro. E aí, diante desse cenário, eu fui acusado. O partido do senhor Nicoletti, que é um inconsequente, um imbecil, um homem que não tem o menor pudor e tão pouco caráter, moveu uma ação contra a minha pessoa. E essa ação, movida pelo desprezível e incompatível Nicoletti, que não teve nenhuma consistência nenhuma sob o aspecto original, sob o aspecto regimental, entrou aqui na comissão de ética para tirar o meu mandato. E o processo está aí circulando para tirarem o meu mandato. A Assembleia agora não está satisfeita em tirar o meu cargo de presidente. Os meus colegas deputados, aqueles que quando eu estava na Assembleia me abraçavam, beijavam meu rosto, tocavam nas minhas mãos. Quantas orações eu não recebia aqui da Perpétua, da Silvia? Quantas orações eu não recebia? Mas até os servidores ficaram acuados depois que eu saí da presidência, quando o novo gestor, um carrasco que sangra as ovelhas, resolveu assumir a presidência para apontar o dedo na minha cara, a arma no meu peito e me atirar sem eu ter sequer uma espoleta para disputar com ele. Senhores deputados, o que está acontecendo aqui nessa casa é uma agressão. O deputado Jorge Everton, que tenho por ele um profundo respeito, foi para as redes sociais ontem colocar minha cabeça a prêmio e dizer nas redes sociais que está ali para fazer justiça, que está ali para fazer o que o povo pedir. O que o povo pedir é o que ele vai fazer, mas quem está pedindo é ele. É ele quem está pedindo para que a minha cabeça venha à tona, para que eu seja caçado, para que eu seja preso novamente, para que eu seja torturado em praça pública, coisa que eu jamais faria com qualquer colega dessa casa. Aliás, o mesmo deputado Jorge Everton pedia: vamos caçar Denário, vamos caçar Denário. E eu estava com 18 deputados na minha casa, lá no meu escritório, todos perfilados, com sangue e vontade de tirar esse governador medíocre que está aí nesse palácio. E eu olhei e disse: não vou tirar, porque o voto do povo tem que ser respeitado. Quanto não foram os deputados que me procuraram para tirar Dona Sueli Campos? Quantos não foram esses deputados? Às vezes eles não me olham com vergonha, porque eles sabem o bem que eu fiz. Eles sabem, tirar cargo de deputado aqui, como tiraram todos os meus, é um direito. Agora, tirar o mandato sem nenhuma prova,
E o pior, Sua Excelência, o deputado Jorge Everton, pediu para que eu trouxesse as testemunhas, as 31 testemunhas, Coronel Chagas, que eu arrolei no meu processo de cassação agora. Eu tenho que trazer agora essas testemunhas às 3 horas da tarde, como se isso aqui fosse um tribunal de exceção. Não, na CPI pode, porque na CPI eu intimo. Agora na comissão de ética, para afastar, para caçar, para defenestrar o deputado Jalcer, ele que traga as testemunhas, ele que traga os juízes, ele que traga os deputados, ele que traga as pessoas que estão presas. Porque nos meus rolos de testemunhas, eu coloquei lá o Romano dos Anjos, eu coloquei lá todos os repórteres que já me agrediram politicamente, que agrediram a minha família, para saber deles, no meio da comissão, se eles foram algum dia ameaçados por mim, e nunca foram. E não tive sequer, quando covardemente essa casa manteve a minha prisão, mesmo sabendo que o erro estava pairado na frente dos olhos, mas não, tutelado pelo deputado Sampaio, porque a vingança anda ao lado do seu peito, ele apontou a arma e disse: caça, tira, prende. E um belo dia, quando eu estava preso, eu vi a presença de 4 deputados. Eu até me alegrei achando que eles fossem me visitar, mas eles não foram me visitar. Eles foram lá pedir a minha mucosa acebolada. Eles foram lá para me intimar, para que eu pudesse vir aqui em praça pública, ser execrado novamente. Poderia estar aqui o Cacá e Nabô Bulhões, um dos melhores tribunos desse país. É como se estivesse falando e pregando para convertido. Liguei para vários deputados, me humilhando para vários deputados, para que eles me atendessem, para que eles ouvissem a minha versão. Mas muitos me dizem: infelizmente não dá, eu vou ter que te caçar, porque senão eu vou perder 300, 400 mil de cargos. Eu vou perder o meu processo, eu vou perder as minhas benfeitorias que eu tenho aqui dentro da casa, eu vou perder os acordos que eu tenho aqui dentro, e que eu conheço muito bem, e que eu sei muito bem os acordos que tem aqui dentro. Agora, pegar um colega e destruir, acabar com a sua vida política, por um simples prazer de um homem, cuja conversa eu já tentei várias vezes, buscando um caminho para que eu dissesse: segue tua vida em paz, e eu sigo meu caminho. A presidência que tu conquistou, muito embora até hoje não ficou claro para a sociedade brasileira e nem para o Supremo Tribunal Federal que tu és o presidente de fato, eu vou te respeitar por direito. Mas não, o tempo foi passando, e a mágoa foi aumentando, e o grito foi aumentando, até eu, como presidente do partido, até tentei mudar uma deputada de um partido que tem a vontade no sangue das veias dela, que não vê a hora de chegar a hora para me caçar e atingir o... Não consegui, porque a minha colega de partido, que também ficou com receio de perder os seus benefícios, ligou para ela e disse: eu não vou me meter nessa briga. Deputado Sampaio, eu não vou me meter nessa briga. Eu sou muito pequena, eu tenho processos. Quantos não têm? Quantos não respondem processos aqui? Processos que, inclusive, deputada Leni, já era para a comissão de ética
ter tirado os deputados, porque foram condenados pela justiça na primeira, na segunda instância. Mas estão aqui. Mas o Jalsa não. O Jalsa que não tem denúncia recebida. O Jalsa que não tem citação nos autos. O Jalsa que não tem um inquérito encerrado. A comissão de ética tem que fazer a reunião hoje à tarde para ouvir 31 testemunhas e me colocar para fora. Porque é assim que o justiceiro Jorge Everton quer fazer comigo. É assim que esse homem trata os seus amigos. É assim que esse homem trata aqueles que estenderam as mãos. E eu, senhoras e senhores, cansei. Eu cansei de ficar. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Estou apelando por meio judicial, porque por meio político eu sei que eu estou vendo a hora. Ainda não foi aprovado, mas é uma questão de tempo. Eles aprovarem aqui, na comissão, na Constituição, para que todas as votações sejam abertas. Igualmente eles fizeram erradamente, porque a Constituição não tinha nem se manifestado, e a Assembleia se reuniu e abertamente votou os 17 deputados. Agora eles querem alterar a Constituição. Aumentaram as 3 sessões para poder valorizar ainda mais o tempo que a Comissão de Ética se reunisse. Eu sei que vocês não estão nem um pouco comovidos com a minha dor. Eu sei. Mas eu estou. Eu estou porque sou pai, tenho família. E nunca na minha vida faria o que vocês estão fazendo comigo. Jamais na minha vida eu daria para vocês a faca para bater no peito de vocês. Isso aí eu não faria. O repórter que ora falam dele, ele era do meu gabinete. Ele é a minha testemunha, não é a testemunha do senhor Cavaleiro do Zodíaco, não. Ele é a minha testemunha. Eu pedi que todos os seguranças daquela prisão, porque eu quero trocar as testemunhas, para que eles sejam as minhas testemunhas. Mas como, deputada Leni, a senhora que é uma mulher da lei, como que eu posso pegar 31 testemunhas pelas mãos hoje à tarde e trazer aqui para satisfazer o bel prazer do senhor juiz de direito, ministro do Supremo, Jorge Everton? Como? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso acreditar numa imparcialidade de um homem que vai para a mídia dizer que tem que caçar, que tem que tirar, que tem que fazer justiça, sem antes ele ouvir as testemunhas, deputado Chagas? O senhor que é o presidente da comissão, e o considero como um homem íntegro, isso sim é carta marcada, porque eles querem me tirar daqui até o final do ano. Eu tenho procurado os deputados, sabe o que é que eles fazem comigo? Viram as costas, não me atendem, não retornam as minhas ligações. Alguns poucos fazem isso, deputado Chico, e o senhor é um deles. O restante me ignora, olha para mim e diz assim: infelizmente. Outros dizem: calma, que nós estamos construindo, calma, que nós estamos construindo. E aí eu fico pensando, construindo o quê? A melhor maneira de te arrancar da Assembleia. É isso que estão construindo. Hoje, senhores, eu quero aqui criar, e vou trazer amanhã para esta casa, nós vamos aqui apresentar uma fiscalização
para que os deputados tomem conhecimento e ciência. Eu fui notificado de que 80%, deputado Marcelo, o caso é sério, ocupo pouco a tribuna e gostaria que Vossa Excelência, se porventura pudesse, me dar mais 2 minutos. Está dado 2 minutos. Obrigado, senhor deputado. Tive informações que nessa casa existem 80% de deputados que recebem dinheiro do cidadão e coloca no bolso. Eu tive essa informação. Eu estou criando um site agora no meu Instagram. Você que estiver me assistindo agora, se você tiver e for funcionário da Assembleia e estiver recebendo dinheiro, o teu dinheiro, e dividindo com o deputado, isso é crime. Isso é crime. Isso é cadeia. Isso é gafanhotagem. Aquela deputada Aurelina que levou a senhora, eu, para a cadeia. Se tiver alguém nessa casa que esteja recebendo dinheiro e dividindo para deputado, eu vou deixar o meu número para que você possa ligar para mim e eu vou garantir o teu segredo e eu vou criar uma investigação aqui dentro para saber se isso é verdade ou se isso é mentira, para saber se isso é fato ou não. Vou pedir desta presidência todos os processos que estão tramitando aqui dentro. Vou pedir dessa presidência a explicação de tudo que tiver enquanto eu estiver aqui dentro dessa casa, porque eu sei que os senhores vão me caçar. Vou pedir dessa presidência para que essa presidência me explique os quase 40 milhões de reais que ela fez esse ano de abertura de crédito suplementar. Essa casa tem que explicar por que aumentou a verba de gabinete, a verba de ressarcimento. Por que aumentou? E por que fechou todos os programas sociais que eu havia feito aqui dentro desta casa? Por que esta casa está fazendo isso? Deputado Gelson. Por que já termino, Marcelo, obrigado. Por que esta casa está fazendo isso? Por que esta casa está fazendo, aumentou a folha de pagamento nos valores referentes ao que eu tinha em mais de 25%? Enquanto que na minha época ninguém precisou de nada e até dinheiro devolvemos para o governo. Por que essa casa está juntando e fazendo isso? Isso não é justo. Não é justo uma casa olhar para um homem. Nobre deputado, concedi 20 minutos, mais 2 minutos, Vossa Excelência, né? Que encerre sua fala, por gentileza. Deputado Renan. Deputado Renan. Deputado Renan. O senhor daria o seu tempo para mim, deputado, só para eu concluir? Eu poderia pedir de Vossa Excelência? Eu ocuparia apenas 5 minutos do seu tempo e o restante era seu, pode ser? Deputado Marcelo, deputado Renan me concedeu o tempo dele por 5 minutos. Posso continuar? Pode, 5 minutos, Vossa Excelência. Então, eu quero aqui, senhores deputados, vou sempre enfrentar o bom combate. Eu vou sempre enfrentar a boa guerra. Eu posso cair, mas se eu cair, eu vou cair como uma árvore de pé, porque eu nunca fiz maldade com ninguém aqui dentro dessa casa. Eu sempre tratei todas as pessoas aqui com respeito. Eu nunca desmoralizei ninguém. O fato de eu ter tirado um cargo ou outro é um cargo de comissão que compete ao presidente, como ele tirou todos os meus.
Como tem uns deputados que têm muitos e uns deputados que vão ter pouco, e sempre vai ser assim, e essa é a lei da vida política. Até a Assembleia Legislativa apresentar um concurso público digno que acabe com essa quantidade de cargos comissionados. Mas eu estou sendo vítima. Eu estou sendo vítima, primeiro, de ter feito algo que eu não fiz, porque eu não sou homem de mandar fazer nada contra ninguém, eu mesmo faço. E aqui ninguém está preocupado com repórter, ninguém. Todos os deputados aqui estão preocupados, os que dão apoio à mesa do Sampaio, estão preocupados em proteger a mesa do Sampaio, porque se o processo for pautado na Suprema Corte Brasileira, eu já tenho 2 votos e já existe ali naquela corte uma posição definida, uma jurisprudência definida, uma súmula vinculante definida, que deixa claro que as eleições são para frente, não para trás. É isso que está acontecendo. Ninguém está preocupado com o repórter, não. Porque sabe que se eu for caçado, deputado Chagas, toda a mesa vai ser caçada. E aí, o deputado Sampaio provoca uma nova eleição e, na força da imposição, vai ser eleito novamente. Direito dele. Parabéns. Parabéns. Agora, as explicações que eu pedi, elas vão ter que ser dadas. E eu vou pedir essas explicações na justiça, porque eu sei que aqui na Assembleia elas não vão passar. Mas eu vou protocolar na justiça. E eu vou até o fim. Até o fim, aonde eu puder. Até o dia que o meu mandato der. Porque isso que o deputado Jorge Everton está fazendo é uma fragmentação democrática. Ele não está deixando eu me defender. Ele está passando por cima de tudo e de todos. E ainda fazendo vídeo criticando a minha cara, achando que eu sou algum palhaço. Coloco aqui um fim nas minhas palavras, senhor presidente, e agradeço imensamente a evangélica paciência da tolerância e da virtude que fez Vossa Excelência me ouvir até agora. Mas creio muito que essa maldade que está sendo apontada para mim, pode ter certeza, deputado Chagas, que um dia, por uma razão, ela vai ser apontada para aqueles que querem me derrubar agora. Uma vez eu vi o presidente Lula olhar para o juiz Moro, e ele lá, o juiz imperoso, dono da situação, achando que era o cara, olhou para o presidente da República, preso, naufragado, em frangalhos, no fundo do poço, sem perspectiva política, a onda do Bolsonaro lá em cima, ele com a maior e melhor aceitação popular na história do Brasil, e estava lá um presidente presidiário, ouvindo as palavras do Moro, que dizia: cale-se, que quem está com a palavra é a autoridade máxima dessa corte. Se atenha somente ao que eu digo. E o presidente Lula, com toda a humildade, olhou para o juiz e disse: cuidado com as suas palavras, que um dia elas poderão se voltar contra o senhor. Está aí, deputado Chagas. Hoje é o nome mais cotado para ser presidente do Brasil. E Moro é o mais cotado para ser escorraçado nas urnas e pelo povo brasileiro. Muito obrigado.